Boa tarde, a paz de Deus seja com vocês. Eu tenho aqui um texto bíblico, uma palavra de Deus aqui que eu leio, já tive estudando, que é o livro de Jeremias, um profeta escolhido por Deus, que o povo simplesmente odiou, né? Assim como todos os discípulos e até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E a palavra que eu quero passar aqui no livro de Jeremias, no capítulo 7, tá? Onde fala sobre a religião, a falsidade da religião dos judeus, certo? Que a gente pode assemelhar aos dias de hoje. A gente pode estar dizendo que as coisas não mudaram, né? Continuam as mesmas, mas de formas diferentes, né? Então eu vou ler primeiramente aqui, né, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. Depois eu vou dar o meu parecer acerca e tirar uma reflexão disso tudo, tá bom? Então, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, por enquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, clamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo às rainhas dos céus. Então oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso a mim provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar,
para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. E fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo, joga-o fora, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Então a palavra de Deus aqui, né, no livro de Jeremias, no capítulo 7, se vocês lerem o livro de Jeremias, né, até antes desse capítulo, vocês poderão estar vendo que Jeremias ele foi escolhido por Deus para profetizar, né, para que da boca de Jeremias saísse as palavras de Deus contra o povo que era desobediente a ele, né? Mas no foco aqui, eu quero falar sobre o capítulo 7, certo? A falsidade da religião dos judeus ali. Então, o povo, naquela época, e nessa época, como eu falei no princípio do vídeo aqui, né, do áudio, eles não se distinguem muito não, tá? Porque a palavra de Deus diz aqui, cara, ela diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Com isso ele quer dizer, melhorai as vossas obras, os caminhos de vocês, entendeu? Não é para ficar indo a um templo religioso e sendo um hipócrita, entendeu? Por dentro não é o mesmo que você aparenta ser por fora. Não vai ser uma igreja, um templo religioso que vai fazer de você ser aceito por Deus ou não. O que Deus está dizendo aqui é: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra, que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jureis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis e vos poreis diante desta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? O que Deus quer dizer é que
é isso aqui, ó. Por acaso vocês vão andar no adultério, vocês vão andar na mentira, mentindo, seja mentira pequena, seja mentira grande. Eu vou abrir aqui o livro de Gálatas, tá? O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que é a chave para vocês entenderem o que afasta a face divina de Deus do homem, que é o pecado. Vocês acham que vocês vão andar na carne, no pecado, e vocês vão vir nesse templo aqui, o templo de vocês, o templo religioso? Eu não prego contra religião nenhuma, tá? Eu tô falando a palavra de Deus aqui. E vocês acham que vocês vão praticar as obras da carne? E Deus diz aqui, ó: e vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazer todas essas abominações. Vocês acham que vocês vão praticar as obras da carne? Todos os pecados que Deus disse que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram com as suas paixões na sua carne, certo? Na sua carne, com as suas paixões. Devemos viver pelo Espírito e proceder pelo Espírito. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua vida, renunciam a si mesmos. Jesus diz que aquele que não negar ao seu próprio pai, que não negar a sua própria mãe, a sua esposa, filhos, casas e até mesmo a sua própria vida, ele diz que jamais poderá ser seu discípulo, entendeu? Então Jesus diz, a palavra de Deus diz ali no livro de Jeremias: vocês praticam todas essas obras e vocês vêm nesse templo aqui dizer que somos livres para praticar todas essas abominações. Eu vou ler o versículo inteiro, tá? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas tais como estas obras da carne, tá? Essas aqui é que vos vão afastar de Deus. Vocês acham que vocês vão poder praticar isso aqui e ir para o templo religioso de vocês e dizer que vocês são salvos? Meu amigo, não se enganem. Deus diz aqui, ó: não vos fieis em palavras falsas. Não confieis em palavras falsas, que para nada aproveitem. Vocês só estão enganando a vós mesmos, quem praticam isso. As obras da carne são essas aqui: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu volto a repetir e a citar novamente o princípio aqui do capítulo 7 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes juízo entre um irmão e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimarás incensos a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações. O texto aqui, ó, ele já diz claramente que muitos de vocês, eu não posso estar julgando a todos, entendeu? Falando que são todos que praticam isso, porque eu não conheço vocês, eu nem sei quem entra nesse canal, entendeu? Mas quem se identificar, tá vivendo no erro, certo? Conheceu a verdade agora e
se não quiser mudar, saiba que a maldição de Deus, ela vai permanecer na tua vida. Porque o diabo, ele foi criado para estar na vida daquele que não obedece a Deus. Entendeu? Não adianta achar que você é abençoado, que você vai para um templo e você diz amém, glória a Deus, aleluia, tá? Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder, em virtudes. Você sabe o que é poder? Poder é eu ter a capacidade de praticar ou de obter algo. Por exemplo, eu quero trocar de moto, eu quero uma moto nova. Isso são palavras. Poder, na minha condição, às vezes financeira, eu não posso, entendeu? Mas o que vai me fazer ter aquela moto é o poder, não é as palavras. Então, o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em virtudes, em poder. Não adianta falar amém, glória a Deus, aleluia. Isso não serve para nada, a não ser que você obedeça. Entendeu? Se você obedecer, aí sim o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Não adianta fingir que é crente, não adianta fingir viver no pecado. Não adianta. Se você quer continuar assim, continua. Mas saiba que você está enganando a si mesmo. Sabe por que as pessoas elas vão ver a verdade e continuam no erro? Porque elas são hipócritas. A palavra hipocrisia A palavra hipocrisia ela quer dizer o quê? É uma pessoa falsa. É uma pessoa que representa uma coisa e não é. Entendeu? Que nem Jesus disse, são sepulcros caiados. Um sepulcro é o quê? É aquele caixão que você vê ali, certo? Aquele monumento todo ali que o pessoal monta quando alguém morre, é todo bonitinho, pintadinho, cheio de flores, cheio de mensagens bonitas, de adeus, entendeu? Vai com Deus, não sei o quê. Mas o que está dentro do sepulcro? Cheio de ossos, de podridão, de insetos. Isso são as pessoas hipócritas. Por fora são bonitas, mas por dentro são outra coisa. São mentirosas, são falsas, são podres. E diante de Deus, no reino de Deus, no juízo, essas pessoas elas vão estar elas vão estar pobres, nus e miseráveis. Não vão poder esconder nada. Não vai poder, elas não vão ter o sepulcro bonitinho escondendo quem elas são. Elas vão estar nuas, elas vão ser aquilo que elas são por dentro. Aquele monte de ossos de rapina, vão ser aquela podridão que elas são. E caso não sejam, serão os santos de Deus, os puros, os que não se contaminaram e lutaram até o fim, não viveram de aparência. Isso é a grande diferença entre ser um servo de Deus e ser mais um hipócrita miserável. Deus, ele quer abençoar a humanidade. Deus, ele quer estar perto da humanidade. Mas a humanidade não quer estar perto de Deus. Leiam o livro de Jeremias. Leiam os livros dos apóstolos, cara. Leiam os livros dos discípulos. Leiam o que Jesus falou e pregou. Todos foram odiados por pregar a verdade. Todos foram perseguidos, porque o povo não quer saber de Deus. Jesus Cristo foi comparado com um ladrão, homicida, Barrabás, no dia da crucificação. Quem o povo escolheu? Barrabás. Quem foi crucificado? Jesus Cristo, o justo. Nunca errou. Então o povo não vale nada. O povo não quer saber de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E crer em Deus não é ir na igrejinha, dizer amém, glória a Deus, aleluia. É a base do contexto de tudo o que foi mostrado e pregado até agora para vocês aqui. Não adianta se enganarem. Não adianta se enganarem. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um. Vocês podem ver agora na mente de vocês que vocês sentem a culpa e a sujeira do pecado. Muitos são tão sem vergonhas, cara, tão pilantras, tão safados e sujos, que não sentem nada. Para eles é tudo normal. Que eles não elevaram a consciência deles. Eles simplesmente são pessoas carnais. São pessoas que não têm consciência do que está acontecendo, do que elas realmente são. Elas não entendem o que é o autoconhecimento.
conhecerem-se a si mesmas. Para elas conhecerem a si mesmas, é necessário que elas busquem a Deus. Porque quando alguém busca a Deus, não é Deus que muda, mas é a pessoa que é transformada, é a pessoa que muda, e ela se conhece a si mesma. Isso gera um autoconhecimento. Então é basicamente isso que eu queria deixar hoje para vocês. Leiam esse capítulo de Jeremias, capítulo 7. Leiam o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Leiam cada fruto carnal daquele ali e tirem cada um da vida de vocês. Aquelas obras da carne, tirem da vida de vocês. Buscando e com toda a oração e súplica a Deus. Deus ele vai se aproximar de vocês. Deus disse, humilhai os pecadores. Torne-se o vosso riso em choro. Torne-se em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Deus ele se achegará a vós. Se humilhem a vossa carne. Você só vai vencer o inferno quando você vencer a vossa carne. Quando você vencer a si mesmo. Na nossa carne não habita bem nenhum. Quando eu faço jejum, eu sinto meu espírito elevado, e eu vejo que a minha carne ela só quer o meu próprio proveito. A minha carne ela quer o quê? Ela quer que eu alimente ela e não alimente o outro. Ela quer que eu beba água e não dê de beber ao outro, entendeu? Então a carne, ela se inclina pro ego, pro egoísmo. A carne, ela quer se saciar a si mesma, entendeu? Eu estou fazendo essa comparação de bebida e de comida num sentido de eu pensar em mim mesmo primeiro do que ao outro. Claro que a gente tem que comer, a gente tem que beber. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tem gente burra aqui que é capaz de falar alguma coisa para distorcer. Porque são capazes de usar de subterfúgios para poder distorcer o que eu tô falando aqui, a palavra que eu tô falando aqui. Porque esse tipo de pessoas, cara, são as hipócritas. E sinceramente eu prefiro 1000 vezes que as pessoas ouçam esses hipócritas ouçam essas palavras aqui, essas pregações e saiam fora. Se não querem ter compromisso com Deus, podem sair fora. Eu não faço isso eu faço isso com certeza por amor às almas, mas muito mais do que por amor às almas eu faço por amor a Deus. Eu não ganho nada com isso daqui, dinheiro, nada, não ganho nada, cara, não ganho nada. O que eu ganho é espiritualidade, é a bênção de Deus. É Deus me abençoando espiritualmente, com sabedoria, com paz. E quando, a partir do momento que Deus ele começa a nos dar sabedoria, a gente sente a necessidade de estar passando para outro e abrindo os olhos aos cegos, entendeu? Foi para isso que Deus nos chamou, entendeu? Jesus ele disse que ele veio dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, livrar os encarcerados. E ele também disse que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu as fiz. Então, um dia eu tive lá atrás, cara. Eu tive no fundo do poço. E Deus, ele se revelou a mim. Eu já vi muita coisa espiritual assim. Deus, ele me mostrou onde é que eu tava. E me perguntou, tu vai querer continuar? Ou tu vai começar a me obedecer? Que agora tu sabe e tem plena certeza que o mundo espiritual existe. E eu comecei a levar minha consciência a Deus em oração, praticando a oração, entendeu? Que é um exercício e cada vez eu fui mais me aproximando de Deus. E hoje eu já não vivo mais sem Deus, cara. Eu estou totalmente dependente dele, entendeu? E eu quero fazer o mesmo que Deus fez comigo, com muitas pessoas. Claro que através do Espírito Santo de Deus. Nada disso aqui é glória do homem, mas é glória de Deus. Que eu peço que a paz de Deus, cara, que as bênçãos de Deus espirituais estejam com vocês, certo? Aqueles que ouviram essas palavras aqui querem se arrepender e viver uma vida melhor, uma vida próxima do Criador. Porque Deus ele não nos chamou para vergonha, cara. Deus ele não nos chamou para vergonha, pro fracasso, ele não nos chamou para perder. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Entendeu? Isso não quer dizer que você vai ganhar casa, emprego, essas coisas, sabe? Mas você vai ter sabedoria, vai ter paz em meio às aflições. Você vai ter forças para poder lutar,
entendeu? E que você vai conseguir vencer, que Deus ele vai fazer você vencer. Se você lutar, sede fortes e corajosos, entendeu? Sede fortes e corajosos. Não deixem que as pessoas intimidem vocês. Se Deus estiver com vocês, se vocês obedecerem a Deus como Ele manda, não como o homem fala que vocês devem obedecer, mas como a Bíblia manda, como Deus manda, Deus será com vocês. Mas caso vocês prefiram ficar no pecado, eu peço que vocês saiam do canal, certo? Eu peço que o caminho, se vocês se revoltarem, eu peço que, se vocês não se arrependerem, vocês se irarem contra a palavra de Deus, eu peço que o caminho de Deus sejam fechados, os seus caminhos sejam fechados, que vocês não deem frutos, que os demônios persigam vocês, se vocês continuarem praticando o mal, que o mal esteja presente na vida de vocês, porque vocês são merecedores, vocês são malditos. Que Deus, Ele deu a vida dele em prol de um povo que não vale nada. Assim como eu não valia nada, Deus ele deu a vida por mim e eu estou aqui arrependido hoje. Apesar de muitas vezes falhar ainda, que eu não sou perfeito. Mas Deus ele me deu a escolha de eu continuar no pecado ou de eu me arrepender. Eu escolhi me arrepender. Se eu tivesse continuado no pecado, eu já estaria morto. Porque Deus ele mata. Deus ele é uma amaldiçoa. Se você acha que Deus é bonzinho, Deus ele não mata, que Deus ele não amaldiçoa, que ele não guarda ódio dos seus inimigos, você está muito enganado. Leia Salmos capítulo 7, versículo 11 e veja que Deus diz: Deus é um Deus justo, um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Naum capítulo 1 você vai ver que Deus é um Deus que guarda ódio, guarda a ira dos seus inimigos, entendeu? Então não brinque com o mundo espiritual, com a palavra de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos vocês e peço que vocês se arrependam. Em nome de Jesus Cristo, amém.